Muito bem, dando continuidade então ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 15, que trata de vampirismo espiritual. Nós vamos abordar no nosso estudo de hoje parasitas ovoides, parasitismo e reencarnação e terapêutica do parasitismo da alma. Temas valiosos, né? Nós vimos anteriormente o parasitismo nos reinos inferiores e também aqui transformações dos parasitas. Para fundamentar esse nosso capítulo, nós vimos alguns textos, né, que falavam sobre o parasitismo na natureza, entendendo ali todo o princípio desses seres, né, que vivem nessa condição com outras criaturas. Falamos daquele parasitismo exterior, como acontece, por exemplo, com piolhos, pulgas, insetos, né, hematófagos de modo geral. Falamos do endoparasitismo, né, aqueles vermes que se instalam dentro do nosso organismo. E a partir desses dois modelos que nós vimos, né, a forma como eles se instalam nos hospedeiros e os danos que eles provocam, nós fazemos então uma comparação com o parasitismo espiritual, que foi essa proposta trazida para nós aqui por André Luiz. Então nós vimos também, além dessa parte, desse fundamento, digamos, biológico, tivemos também aqui transformações dos hospedeiros, que também sofrem o efeito desses parasitas, também na parte biológica, e depois aqui então veio na parte espiritual. Nós falamos sobre obsessão e vampirismo, trazendo para nós aqui, né, os efeitos negativos que isso provoca sobre os hospedeiros e naturalmente também sobre os próprios parasitas, né? E também aqui falamos sobre infecções fluídicas. E nesse último termo, né, André Luiz coloca até entre aspas essa expressão, que trata, na verdade, de todas as emanações mentais que os espíritos transmitem para os hospedeiros, né, para aqueles que são alvo de processos obsessivos, levando ali ideias, alimentando paixões egoísticas, fazendo com que nós encarnados, ligados, conectados mentalmente com os desencarnados, né, criemos então esse monodeísmo, essas ideias fixas, muitas vezes não, né? Pelo fato de já ser o monodeísmo, se caracteriza de uma forma perturbadora para todos nós. Então, embora o desencarnado, nessa condição de parasita mental, ele esteja ali, né, buscando a sua vingança, buscando ali, alimentando ali os seus motivos, né, seja lá quais forem eles, ele também se prejudica pelo fato dele ficar estagnado na sua evolução, enquanto ele vai ali alimentando aquela ideia fixa que ele traz. E quando nós falamos nessa ideia fixa, a gente lembra que pode ser esse processo de vingança, no caso de uma obsessão intencional, como pode ser ali um desequilíbrio que o espírito vivencie, alimentando ali, né, paixões, apegos, e ele acaba se aproximando de alguém, provocando então esse prejuízo. Mas seja de que forma for, aquele que provoca e aquele que assimila esse processo, ambos então acabam se prejudicando nos objetivos evolutivos, né, um estando encarnado e o outro na condição de espírito errante, tendo ali tantas oportunidades para poder evoluir, e ele fica então paralisado. Nós já vimos várias passagens, especialmente nas obras de André Luiz, que mostra ali quantos espíritos que ficam durante anos, décadas, né, até mesmo séculos, presos nessas condições, e depois então, claro, né, sempre tendo condição de retomar o seu progresso, mas essa retomada ela é sempre ali permeada de muita dor, de muito sofrimento, sendo que o espírito, se ele desfruta, né, dessa liberdade de consciência, desse verdadeiro propósito de crescimento, ele evolui cada vez mais ali, né, galgando cada um desses degraus, conquistando a felicidade, né, construindo a sua felicidade. Enquanto outros vão evoluindo, né, dando um passo à frente, ficando estagnado durante muito tempo, depois mais um passo menor,
e assim eles vão com grande dificuldade. Então, nessa parte de infecções aqui que nós colocamos, infecções fluídicas, ele traz um exemplo, né, de ectoparasitas, aqueles que são temporários, e esses ectoparasitas são aqueles, né, como foi colocado para nós aqui, a semelhança de mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali. Mas outros, quais endoparasitas conscientes, após se interarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos. E podemos nomear como simpatias e simpatinas, né, e aglutininas mentais, produtos que, subrepticialmente, lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Então aqui eles começam então alimentando nessas ideias negativas e destrutivas, colocando, né, quase que num processo de subjugação aquele encarnado diante dessa relação. E depois aqui ele coloca também um detalhe interessante, onde a Flávia, um ponto interessante também aqui, que essa ligação, ela não é apenas uma ligação mental, ela é uma ligação de tal forma profunda que acaba esse espírito desencarnado interferindo no sistema nervoso daquele encarnado. A tal ponto de, como é colocado para nós aqui, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático, ou seja, né, tais manobras, em processos intrincados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Então, há nesses casos, como nós já vimos, né, tantas e tantas histórias, sejam elas relatadas em livros, sejam elas de experiências pessoais que nós temos, de pessoas próprias, né, de pessoas próximas, ou até mesmo da própria vivência, percebendo ali os distúrbios físicos, orgânicos, que os desencarnados acabam provocando. E aí então vai a médicos, não acha ali qual é o problema, qual é a dificuldade, e aí classificam isso então como um problema psiquiátrico, sendo que na verdade, né, psiquiátrico e psicológico no sentido de somatização dessas ideias afetando o corpo físico, mas que na verdade tem uma origem espiritual. Então André Luiz mostra para nós todos os detalhes, né, e a gravidade também desse tipo de processo e a profundidade que ele alcança. Nesse que nós vamos entrar hoje então, nesse tema, nós vamos agora para parasitas ovoides. André Luiz também coloca entre aspas essa expressão, né, exatamente porque é só para fazer uma comparação sobre a realidade daquilo que aqueles espíritos vivem. Então ele diz assim para nós: inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhe fazem objetos da calculada atenção. Então aqui inicialmente nós já vimos, né, sobre esse envolvimento sutil, da mesma forma que André Luiz coloca nos itens anteriores desse mesmo capítulo, lá nos primeiros itens, quando ele fala que os parasitas eles vão se infiltrando sutilmente no organismo, como é o caso, por exemplo, né, das verminoses que nós encontramos, que vem através dos alimentos, vem através do contato com objetos, né, e material contaminado. Esses parasitas, então, vêm através de ovos, depois dentro do organismo eles se desenvolvem, se fixam e depois começam a drenar ali as forças orgânicas do seu hospedeiro. Então, essa sutileza acontece da mesma forma também no que diz respeito ao mundo espiritual. E ele continua. Então, se eles fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, então ele coloca esses dois tipos de imagens. Aquela de afetividade, quando ele coloca lá em cima, confiados a vicioso apego. Então, quantos espíritos desencarnam
e não aceitam essa separação. O próprio André Luiz acabou quase que vivenciando uma experiência dessa natureza, quando então ele acreditava que mesmo desencarnado ele continuava tendo a sua família, ele continuava tendo a sua casa, e portanto ele tinha que estar presente com a família. E depois de um tempo então ele foi orientado a continuar no plano espiritual distante para que ele pudesse se restabelecer. Mas diante ali de uma insistência sutil, ele acabou então se aproximando da família e viu aquele quadro diferente do que ele imaginava, quando a esposa casada já, né, contraindo um segundo matrimônio, e a casa modificada e os filhos já não mais se lembrando dele, ele então entrou naquele processo de desequilíbrio. Nós vimos um caso muito mais grave, lá no livro Memórias de um Suicida, onde Jerônimo, um dos personagens citados ali por Camilo, que insistia em ver a família, depois dele ter desencarnado como suicida, e aí vendo a família ali, ele entrou em completo desequilíbrio, sendo depois levado para o manicômio do Hospital Maria de Nazaré. Então esse é o estado que nós encontramos para esses espíritos que carregam em si esse tipo, né, de afeto, né, de afeto desequilibrado, de vicioso apego, como é colocado para nós. Ou de esforço, que é esse caso exatamente dessa justiça pelas próprias mãos, né, prejudicando ali então o alvo da sua obsessão. Então, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, então insistindo naquela ideia, naquela mesma imagem, né, nós podemos imaginar, fazendo uma comparação, num pesadelo constante, tendo ali a mesma história, o mesmo cenário, as mesmas personagens e as mesmas circunstâncias, repetitivamente na mente daquele espírito. E ele então, conectado com aquele que é o encarnado, o alvo da sua obsessão, ele transmite essas mesmas ideias. Então, claro que a gente só vai conseguir ter uma ideia um pouco mais clara através da nossa imaginação, porque somente quem vivenciou isso no seu grau mais perturbador pode ter uma ideia do significado. É a mesma coisa de nós tentarmos imaginar o que se passa na mente de um espírito depois que ele comete o suicídio. Somente quem passa por isso sabe. O restante a gente procura imaginar, criar ali, né, uma ideia do sofrimento e das dificuldades que ele vivencia. Então aqui nesse caso nós temos uma auto-hipnose, né, essa monoideia nesse grau mais profundo, que acaba então se repetindo infinitamente por eles próprios. Eles acabam então, diz aqui André Luiz, em deplorável fixação monoideística. Né, essa expressão a gente tem que lembrar sempre do seu significado, né, uma ideia única, né, e repetitiva, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo perispiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, lhe aceitam mecanicamente a influenciação à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. Então, aqui em cima, nesse trecho, ele começa a colocar para nós que essa fixação monodeísta, fora das noções de espaço e tempo, ou seja, o espírito perde completamente a noção de onde ele está, de quanto tempo isso leva, por isso que muitos relatos chegam para nós de espíritos que passam ali anos e mais anos nessa mesma condição sem se dar conta. Porque não importa para ele a evolução do tempo, não importa para ele qualquer tipo de deslocamento, o que importa é a ideia fixa em que ele se encontra. E ele fica de tal forma alienado de tudo aquilo que está à sua volta, que para ele a única ideia que tem é aquele momento, é aquele sentimento, é aquele pensamento. Depois ele coloca então que essa fixação, a gente lembra aqui, né? No caso dessa fixação monoideística. Quando nós estudamos, lá no início da Revista Espírita, 1858,
ali nos meses de janeiro ou fevereiro, não me recordo exatamente, Kardec falava sobre todas as impressões, as sensações dos espíritos. E aí foi mostrar todo o potencial que o espírito tem em termos de força do pensamento, das suas percepções, da expansão do seu pensamento, de todas as suas potencialidades, quando ele então deixa o mundo material, se libertando do corpo físico e chegando no mundo espiritual. Então essa é a nossa expectativa, de ao desencarnarmos, retornando ao plano espiritual, nós teremos todo o universo à nossa disposição, se tivermos condições de desfrutar dessa liberdade. Então temos ali, Kardec falava sobre a velocidade do deslocamento pelo pensamento, as conexões que você pode fazer a distâncias incomensuráveis, as percepções que você tem de conversar pelo pensamento, de você ter mais agilidade no raciocínio, das lembranças que você tem de toda a sua existência, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao espírito, né, utilizando o seu corpo perispiritual, com seus centros de força, irradiando o pensamento, absorvendo esses fluidos divinos que se encontram em torno de nós. Então a gente vai divagando aqui, tentando imaginar tudo aquilo que se encontra à nossa disposição e toda a força que nós podemos dispor no plano espiritual quando em equilíbrio e adaptados ao mundo espiritual. Porém, quando o espírito então se encontra nessa fixação monoideística, tudo isso acaba ficando simplesmente esquecido. Porque para ele a única ideia que existe, o único fato importante é a satisfação daquela necessidade que ele simplesmente não consegue se desligar. Por isso então André Luiz coloca enormes transformações na morfologia do veículo perispiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função assemelham-se a ovoides. Então o espírito que tem, vamos imaginar, esse formato humano que nós temos hoje, esse formato humanoide, digamos assim, ele então vai perdendo completamente esses potenciais, porque não importa mais para ele. Mesmo que o espírito esteja desencarnado, claro que ainda tem uma relação muito próxima com o mundo material. Então ele vê seu corpo da mesma forma que ele vê o seu organismo físico, com seus braços, com suas pernas, com os detalhes do seu corpo, onde ele acha que vê, onde ele acha que sente ali o cheiro, onde ele acha que ouve, tudo para ele ali é uma realidade, porque ele tem uma relação muito próxima. Mas a partir do momento em que ele fica atrofiado naquelas próprias ideias, essa atrofia acaba repercutindo no seu corpo perispiritual. E aí, portanto, ele vai perdendo todo esse formato do organismo físico que ele possui de uma forma natural, pelo condicionamento da sua mente, e ele passa a se condicionar num outro tipo de ideia. E aí, então, ele começa a ter essa atrofia das características do seu corpo perispiritual. E, portanto, a gente lembra que o círculo, né, ou o ovoide, ou o oval, né, acabam sendo ali os formatos mais perfeitos que temos na natureza. Né? Basta a gente perceber, por exemplo, que o nosso planeta ele tem um formato ali meio que arredondado. Né? A Terra não é um círculo perfeito, mas ela é meio arredondada, assim como a Lua, assim como o Sol. Por que eles têm esse formato? Porque conforme a matéria vai se contraindo, ela assume naturalmente esse formato arredondado. Porque existe uma força gravitacional no seu centro, puxando ali a matéria de todos os lados, e portanto ele tem esse formato. Agora a mesma coisa a gente vai imaginando um espírito que, fixando o seu pensamento, fixando as suas ideias num único ponto, ele começa então a se retrair de tal forma que ele começa a assumir esse formato também, meio oval, meio ovoide. Flávio colocou, deixa eu ver aqui. Talvez seja difícil para imaginar, né? Mas é só pensar em alguém em posição fetal e assim o espírito vai assumindo essa posição e nessa posição fetal ele vai perdendo os detalhes do formato do seu corpo físico e aí então ele tem esse formato ovoide. Bem lembrado, Flávio. Então a gente vê que essa é a retração que André Luiz coloca. Só que o detalhe não é só isso. Ao mesmo tempo em que ele vai assumindo essa característica de retração dos seus órgãos psicossomáticos, eles continuam vinculados às suas vítimas. Porque são essas vítimas que provocaram neles essa monoideia,
Tudo isso de acordo com as experiências que eles viveram anteriormente. Então, por terem essa relação e por fazer com que o espírito sinta aquilo que ele está sentindo, que não vem de graça, vem de uma relação que ele teve no passado, seja um afeto desequilibrado, seja ali um ódio desequilibrado, qualquer tipo de sentimento que ele tenha, ele então ele se mantém vinculado a essas próprias vítimas. E aí vem o segundo detalhe, que de modo geral lhe aceitam mecanicamente a influenciação. E aí então, ou seja, o espírito tem a necessidade de se conectar com aquele que é o alvo da sua obsessão, e o obsediado, sentindo ali remorso ou arrependimento tardio, ou ódio ou egoísmo, como é colocado para nós aqui, ele acaba então atraindo para si esse espírito também. Então existe ali, na verdade, uma via de mão dupla de atração. Um se sente atraído pelo outro, mesmo que isso seja de uma forma inconsciente. E, portanto, ali eles se alimentam mutuamente, até que esse ciclo seja quebrado pela mudança de conduta de um ou de outro. Nesse caso, né, o encarnado tem mais possibilidade pelo fato dele ter pelo menos um pouco mais de lucidez do que aquele espírito que chegou nessa condição. Então, estudando livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos encontrar ali os diversos processos de obsessão, de fixação mental, que vai mostrar para nós exatamente essas condições, entre encarnados e desencarnados também. A Angelina colocou, temos uma pessoa que fazia tratamento no centro, né, que ela olha para as mãos, fala que os dedos estão amputados, né? Olha só que isso a gente vê de um encarnado que passa por essa experiência, né? André colocou, né, mas eles se ligam em qualquer parte do corpo da vítima ou somente no cérebro, né? Olha, André, aqui não tem detalhes para nós da forma como ele se vincula, mas nós já vimos assim que os espíritos eles se ligam ao corpo físico, digamos assim, do encarnado, que na verdade assim é o corpo perispiritual que ele se aproxima e acaba, claro, ficando ligado ao corpo físico também. Mas de todas as formas, nós já tivemos casos, por exemplo, de mulheres que contribuíam para a prática do aborto e elas traziam em seus perispíritos, né, esses ovoides grudados como se fossem ali pústulas, né, em todas as partes do corpo. Então, ou seja, a gente não tem assim precisamente de que forma, mas lembrando, né, se a gente fizer uma relação. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de que modo que nós podemos entender o espírito propriamente, não o perispírito, mas o espírito. E ele coloca ali que é como se fosse uma flama, uma chama. E aí ele diz também que é mais concentrado na região da cabeça, toda essa energia, toda essa atividade mental. Então, nós podemos pensar que se existe ali uma relação de ódio, uma relação de afeto, algumas partes específicas do corpo físico acabam tendo ali uma maior atração. Mas aí é uma especulação que a gente faz. Né? Mas de qualquer forma a ligação se estabelece entre eles. Porque me lembrei dos casos de sexualidade de jogo, né? Então nós tivemos ali no livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, no caso de fixação sexual, deformações perispirituais nos órgãos genitais. Né? Então, por causa da fixação mental do próprio indivíduo nessa monoideia, deformando seu próprio perispírito. Nós tivemos também ali, no livro Memórias de um Suicida, o caso daqueles colegas, né, de Camilo, que cometeram suicídio, mas antes do suicídio cometeram um assassinato. No caso, nós tivemos um ali que assassinou a esposa através do estrangulamento, e as mãos dele começavam a desaparecer, pelo fato dele sentir aquela culpa, aquele remorso. Então a gente vê que a mente de cada indivíduo vai ali ter um comportamento, ter uma reação muito própria, de acordo com a forma como ele fixa seus pensamentos. O Brás colocou, né, dizem que em uma possessão o espírito da vítima afasta um pouco o hospedeiro ficar. Sim, mas aí no caso da possessão a gente tem os dois casos, né, Brás? Que a gente falou, você tem uma possessão com características obsessivas e uma possessão quando o encarnado cede espaço para o espírito desencarnado para um objetivo que não seja negativo necessariamente, mas que seja um objetivo nobre.
né? Então, temos ali os dois casos. Então, agora, o local, então, André, a forma, né, como os espíritos se fixam no corpo perispiritual, a gente tem vários relatos, né? Não existe algo pronto. Eu me lembro de um texto, né, que relatava que o espírito ele era encarnado e nas costas dele tinha ali ovoides grudados, como se fossem parasitas de fato, né? Então, assim, mas por que nas costas? Sei dizer para vocês, sinceramente. Quais são ali o porquê de espíritos se fixarem dessa ou daquela forma. Mas vamos continuando. Vamos lá para a gente ver se André Luiz relata mais alguma coisa para nós. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à Saculina carcine. A Saculina carcine é um parasita, vocês podem encontrar fácil aí no Google, que vocês verão, ela se fixa em caranguejos. E ela acaba se fixando na barriga do caranguejo, que é uma coisa até bastante curiosa, que você vê o caranguejo com a cor dele, né? Aquela cor meio avermelhada, ou aquela cor meio amarronzada, e embaixo da barriga você tem ali uma bola amarela grudada. Essa bola ela é muito clara, ela é grande, inclusive, ela ocupa ali praticamente o abdômen todo do caranguejo, e ele fica fixado. E é esse exemplo que André Luiz coloca para nós, que ele se assemelha realmente ali a alguma coisa oval grudada embaixo do caranguejo. E ele começou de uma forma pequena, se desenvolveu e ficou ali fixado no corpo do crustáceo. Então, nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à Saculina carcine, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, então observem, órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre. Ou seja, ele tem ali os membros de locomoção e tudo mais, mas enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. Né? Pois é, mas é um parasita, Andréa. Então a gente vê aqui essa comparação. Se fora dessa conexão com o hospedeiro, ele tem ali, né, um formato com membros e tudo mais, quando ele se torna parasita, ele simplesmente se atrofia. E isso é parte de um processo natural daquele ser, né? Daquele parasita. Agora, espiritualmente acontece a mesma coisa. A gente lembra que o perispírito ele é ali um corpo bastante plástico. E ele acaba sendo moldado pela força do pensamento. Então, quando nós desencarnados, né, nós, estando desencarnados, temos ali uma ideia a respeito de nós mesmos, ou seja, eu me vejo dessa forma, eu me sinto dessa forma, será essa a minha realidade? E aí então nós vemos aqueles desencarnados que chegam no plano espiritual depois de passarem a vida no corpo físico, condicionados a uma ideia de mutilação, de deformidade, de doença, de limitações de modo geral, né, aquilo que você se vê no espelho e você se acredita ser daquela forma, o seu perispírito vai assumir aquilo que o seu pensamento comanda. Então essa que é a parte interessante da gente lembrar. A força do pensamento a partir do condicionamento mental do desencarnado e o efeito sobre o seu perispírito. Que muitas vezes, inclusive, numa reencarnação, nós sabemos disso, o espírito acaba interferindo, inclusive, na própria construção do seu novo organismo. Já que, como nós vimos aqui mesmo, na Evolução em Dois Mundos, é a mente que condiciona a organização para a formação do nosso corpo físico. Se eu tenho um pensamento em desequilíbrio, eu posso também desequilibrar meu organismo, apesar de nós termos ali toda a genética, né, toda a biologia que vai comandar esse desenvolvimento, mas a mente tem um papel fundamental. E é aí que entra, né, o modelo organizador biológico, que é essa teoria que fala para nós exatamente da mente, do perispírito ligado ao corpo físico. Se a mente afeta o perispírito então afeta também o seu organismo. Então essas são as ideias que vão sendo passadas para nós. O Som já colocou para nós, bom dia. Acredito que existam formas de modificar os nossos pensamentos e não ficarmos reféns de pensamentos perturbadores. Oração, meditação
que podem ser nossos aliados, né? Não, ferramentas, instrumentos para essa transformação não faltam. Né? Até mesmo no Evangelho nós temos ali o ensinamento de Jesus quando ele diz, né, vigiai e orai. Então já é um ensinamento que vem para nós ali de milênios, né? Então temos ali pelo menos 2000 anos pensando dessa mesma forma. Mas infelizmente nós temos ao estarmos no mundo material, nós nos esquecemos da nossa condição espiritual. Só basta a gente lembrar que nós temos no nosso planeta, né, 7 bilhões e meio de pessoas que são espíritos encarnados. A esmagadora maioria simplesmente se esquece dessa condição e vive como se essa realidade material fosse a única. Então, ferramentas nós temos, mas os estímulos que o mundo material oferece para nós e o fato de nós nos esquecermos da nossa realidade espiritual, isso acaba dificultando muito essa terapia mental, né, de espiritualização para todos nós. Então, deixa eu ver aqui. Tá, a Marion colocou, né, no livro Missionários da Luz, fala bem sobre isso, na preparação da reencarnação de Segismundo. Né? Então, nós temos ali, né, essas orientações já que vão mostrando para nós cada parte desse processo. E continua. Tá, então falávamos aqui sobre esse parasita e diz assim, no tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhes as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, aquele exemplo que eu trouxe para vocês, de uma mulher que era parteira, mas ela praticava abortos e ela tinha ali, né, no seu currículo uma grande quantidade de abortos, muitos desses espíritos que foram abortados se fixaram nela. E mesmo depois de desencarnada, ela trazia essas características. E aqui André Luiz, então, reforça essa ideia que coloca para nós que muitas vezes, mesmo após a morte física do hospedeiro, essa conexão se mantém entre esse obsessor e esse desencarnado. E aí, então, essa extensão vai depender aqui da natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. E aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Você se lembra que nós conversamos, né, em outra oportunidade sobre, vamos dizer assim, os técnicos do plano espiritual, nas mais variadas especialidades, que trabalham, né, nesse acolhimento dos desencarnados e também dos espíritos em condição de desequilíbrio. Então nós temos ali aquela legião de psicólogos, né, que trabalham também outros com fluidoterapia, com a terapia magnética. Imaginemos os esforços e a intensidade desse trabalho e a duração dele para fazer com que esses espíritos mudem suas ideias para poderem ali reassumir uma condição de equilíbrio para darem continuidade na sua evolução. Inclusive, nós até recebemos uma comunicação ao estudarmos sobre isso na quarta-feira passada, que falava exatamente que, apesar dos esforços, eles encontram uma grande dificuldade, porque não basta apenas você colocar ali técnicos, né, especialistas para trabalharem, para ajudar esses obsessores, se os obsessores não querem essa ajuda. Então você trabalha intensamente, a gente tem visto, né, André Luiz, falando das suas expedições, falando aqui do seu trabalho, né, de auxílio. Quantas vezes você encontra naquelas colônias que nós já vimos, Entre a Terra e o Céu, Libertação e outros livros, né, em que eles então vêm aquelas colônias e do lado de fora dessas colônias, espíritos que não mostram nenhum tipo de intenção de modificarem suas ideias. Por mais que você ofereça, por mais que os trabalhadores do plano espiritual maior se esforcem para ajudar, isso acaba simplesmente não acontecendo. Por mais que eles se esforcem. Imaginemos um espírito nessa condição de ovoide, em que ele passou tanto tempo com as ideias fixas em determinado ponto, para você fazer com que ele mude essa ideia, e a partir dessa mudança, ele começa então ali a passar por essa transformação. Mas e se ele não quiser se transformar? Eis aí o problema.
Chega para nós aqui uma mensagem muito bacana. Obrigado, né? Bom dia, irmão. Peço desculpas pelo fato de nós daqui não entrarmos nesse assunto, o qual, pelo fato de ser uma parte não ligada a nós, mostrando que a causa do vampirismo e a esse acesso do ovoide não pertenceram ao nosso grupo nessas ligações que ainda não nos dá margem para trazermos aspectos que ainda, na responsabilidade de outros irmãos, de longe daqui trabalham na condição de tratamento e da melhora demorada de irmãos muito necessitados com esse processo tão difícil de desfazer por pouco tempo essa forma espiritual e até perispiritual nesse momento de irmãos ainda sofridos mentalmente. Continuamos ouvindo. Vocês ainda não têm condições, nós também não, mas terão. Quando tiverem, nós estamos aqui prontos para receber as orientações. Com toda certeza, né? Porque é interessante a gente perceber André Luiz mostrando, né, nessas diversas etapas de evolutiva do princípio inteligente, né? Então nós temos ali temas dos mais variados, né? E quando a gente se depara com um tema tão intrigante como esse, e que demonstra ali, né, a necessidade de um conhecimento profundo, de uma especialização para tratar disso, né, é natural que a gente encontre essa dificuldade para fazer aqui a interpretação baseada nos nossos conhecimentos, ainda tão limitados, né? O Brás colocou, né, já imaginou as colônias têm de ser cercadas por barreiras? Pois é, Brás. A gente viu, né, todos os instrumentos, né, todos os recursos que essas instituições possuem para a proteção, né? Então a gente vê, né? Agora o detalhe, eu vou me programar para a gente fazer um estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Se era uma intenção, agora a gente percebe que virou aqui uma oportunidade bem interessante, né? A gente vai ver nos hospitais, nos nosocômios, como Manuel Filomeno de Miranda fala, ele comenta sobre a quantidade de espíritos nessa condição, porque o foco dele é a obsessão. Então, tratar ali desses espíritos nessa condição tão perturbada, inclusive eu me lembro de um capítulo em que ele chega num hospital do plano espiritual, ele vai estudar sobre esses espíritos com essa fixação mental, e aí então ele chega num espírito nesse formato ovoide, não me lembro exatamente qual era o tamanho desse ovoide, né? Se era um tamanho pequeno, se era um tamanho grande, quase do tamanho de um corpo adulto, alguma coisa assim, mas ele é orientado em entrar em sintonia com aquele espírito, da mesma forma que André Luiz entrou lá em Missionários da Luz, quando ele foi naquele hospital, e aí então ele fixou a mente dele numa mulher que se encontrava inconsciente. No caso de Manuel Filomeno de Miranda, ele se conectou mentalmente com o espírito numa condição de ovoide, e depois ele relatou tudo aquilo que ele sentia e via na mente daquele espírito. Como aquilo era como era o grau da fixação, o grau de perturbação que aquele espírito vivenciava, né? Dudu trouxe para nós também, né? Sabemos como funciona esse processo, mas ainda não nos habilita e não nos é autorizado o fato de descrever sobre esse assunto tão importante a todos que estudam sobre o processo ovoide. Compreendemos e agradecemos aí o esforço, né, de nos ajudar aqui. Compreendemos perfeitamente essas limitações e restrições, né, que vocês têm daí, para trazer para nós daqui informações que nós ainda não estamos preparados para assimilar. Ainda tem esse detalhe, né? Não é só do lado de lá que tem a limitação, nós também temos e compreendemos também, né? Então, a gente vê que nesse caso do ovoide, com certeza, nesse caso do ovoide, algo que a gente deve considerar também é que o espírito passa tanto tempo com aquele pensamento fixo que dá para a gente imaginar aquilo que nós consideramos aqui no mundo físico, esse estado de loucura. Imaginemos o espírito que passa, por exemplo, mais fácil para a gente poder lembrar. Nós temos os traumas de guerra que nós temos aqui no mundo. Então é aquele jovem, aquela pessoa que vai para um conflito, passa ali 1 ano, 2 anos, depois ele volta com a sua personalidade alterada, pelo fato de ter vivido aqueles horrores da guerra. Então nós temos aquelas pessoas que passam 1, 2 anos, imagina alguém que passa 10 anos naquele estado. Agora a gente pega um espírito numa condição de ovoide, imaginemos um espírito que passa 100 anos nessa condição. A perturbação que ele sofre
e nós poderíamos dizer assim, o grau de destruição da sua mente, pelo fato dele viver aquela experiência. E aí então depois vem esses trabalhadores do plano espiritual para ajudar esses espíritos a se recuperarem. Imaginemos o tempo que o espírito demora para recobrar a sua condição normal. Que não é apenas uma questão terapêutica. Muitas vezes o espírito ele tem ali diversas tentativas de reencarnação, porque tal a sua condição é tão dramática que nem ainda se fixar no organismo em elaboração ele consegue. Então ele acaba sendo abortado, várias vezes aborto espontâneo, porque ele não consegue se desenvolver, até que chega o momento em que ele começa a assumir as primeiras reencarnações, ter ali os primeiros flashes de lucidez, para depois então alcançarem esse grau de compreensão. São técnicas terapêuticas que nós muitas vezes não, né? Com certeza sequer imaginamos do que acontece no plano espiritual, mas dá para a gente imaginar os esforços que esses espíritos empreendem para ajudar esses irmãos que se encontram nessa condição tão limitada, tão restrita, que eles próprios se impuseram nesse processo de auto-hipnose. Né? Então a gente vai estendendo, não apenas ali vendo um espírito ovoide. Quando a gente começa a entrar na realidade deles e tentar compreender tudo aquilo que eles vivenciam, a gente vê como isso, o grau de atraso que esses espíritos têm, não é atraso, né? Porque ninguém tem prazo para poder chegar à felicidade, né? Cada espírito cria o seu próprio prazo de acordo com suas intenções e seus esforços, né? Mas o grau de estagnação que esses espíritos têm nesse processo, pelo fato de ficarem presos a essas ideias. E cada um tem seus motivos, né? Esse é o detalhe. Cada um tem a sua própria história, cada um vivenciou as suas próprias experiências. E continuando aqui, vamos lá. Fechamos aqui então esse item sobre o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, e nesse clima pessoal são suas ideias, seus sentimentos. Por isso que André Luiz, um pouco mais acima, ele trouxe aqui para nós dizendo que vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio. Então, enquanto esses encarnados não modificarem essa condição mental, haverá campo haverá ali a sintonia entre desencarnado e encarnado. Então, essa mudança depende também dos encarnados, né? O próximo item, parasitismo e reencarnação. Você se lembra que nós vimos nos itens anteriores, André Luiz trazendo aquela base biológica, dizendo que alguns parasitas se instalam de tal forma nos hospedeiros que eles são capazes de alterar as características genéticas desse indivíduo, comprometendo a continuidade da existência daquela espécie. Então o parasita se instala no hospedeiro, altera as características e faz com que as descendências daquele indivíduo cheguem ali de uma forma não adaptada para a sobrevivência. E você pode inclusive extinguir aquela espécie, pelo fato de alterar suas características. Lembrando ali sobre a evolução das espécies, né? O indivíduo mais forte num determinado meio ambiente, num determinado bioma, é aquele que se encontra mais adaptado. No momento em que você altera as características físicas dele, ele deixa de se adaptar àquele ambiente e, portanto, colocando ali, né, a lei do mais forte, e essa força se encontra exatamente nessa adaptação, você acaba então alterando as características e ele simplesmente desaparece. Baseado nessa ideia que o André Luiz trouxe, ele vem aqui para nós falando sobre parasitismo e reencarnação. Ou seja, o parasitismo acaba sendo tão profundo que o indivíduo, mesmo desencarnando e voltando a encarnar, ele traz consigo as características daquela relação passada. Vamos a ele, vamos lá. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais,
até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos casos cometidos, dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, qual deles vai reencarnar primeiro? O obsessor ou o obsediado? De que forma que isso é medido? Não sabemos. Falamos da misericórdia divina, falamos da justiça divina que vai determinar o futuro desses indivíduos. Então, até aí, percebemos, né? Os dois desencarnam, há essa perseguição no plano espiritual, essa conexão no plano espiritual, então é decidido que um deles vai desencarnar, vai encarnar ali para poder dar continuidade e quebrar esse ciclo de perseguição que existe entre eles. Né? Muitas vezes uma perseguição que se iniciou de uma forma consciente passou a ser inconsciente. Pois é, quem seria o obsessor obsediado? Nesse caso a gente lembra sempre, né, que é a ideia que a gente tem da vítima e do algoz. Quando nós olhamos hoje, né, o algoz e a vítima, a gente sempre vai imaginar aquele que sofre é a vítima e aquele que provoca o sofrimento é o algoz. Mas aí, como a gente já conversou, muitas vezes a gente começa então a buscar a origem dessa relação, que chega uma hora em que a ligação entre eles são os dois sofrem. Né? Como acontece naquele conceito de guerra, na guerra ninguém ganha, todos perdem. E nesse conflito que existe entre um e outro, que por acaso teve ali no passado uma origem que acabou evoluindo, se desenvolvendo e se aprofundando, chega um momento em que não importa mais quem provoca o sofrimento e quem sofre ali a agressão. Ambos estão sofrendo. Eis aí o problema. A troca poderá ser efetuada, né? E o algoz vira a vítima e a vítima seria o algoz. E continua então ali, a ligação entre eles existe. E enquanto não quebrar esse ciclo, né, é por isso que nós temos as tantas instruções que chegam do plano espiritual falando sobre o antídoto fundamental, que é o perdão e o auto-perdão. São dois antídotos sempre necessários. Como a gente viu anteriormente nesse item, que o encarnado que abre esse espaço para a obsessão, ele provoca isso pelo fato de sentir remorso, sentir culpa, ou mesmo sentir ódio e tudo mais. No remorso e na culpa, o auto-perdão é o primeiro antídoto. Para aquele ódio que existe, aquela necessidade de perseguição, é o próprio perdão. São dois conceitos altamente profundos dentro das virtudes que nós ainda não compreendemos. Né? Nós temos ainda um entendimento muito superficial sobre isso, exatamente pelas nossas virtudes serem ainda muito imaturas. Por isso, então, perdão e auto-perdão para nós são dois objetivos, mas ainda não sabemos utilizar devidamente. Só com a misericórdia do Pai esse modelo para que se desfigure esse processo pode mudar. Né? Então essa misericórdia vem através desses tantos recursos que são utilizados, dentre eles a separação desses dois indivíduos, um encarnando, o outro ficando desencarnado, mas ainda assim havendo essa ligação. Continuando aqui para nós. E executado o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então, nesse trecho, né, muito bom dia, Angelino trazendo para nós uma saudação do plano espiritual. Então ele começa dizendo para nós, olha só que coisa mais, que situação mais dramática é essa. A mulher, no processo de gestação, ela não é a influenciada direta nessa situação. Ela pode até ter um vínculo, alguma coisa assim, mas na verdade nós estamos falando do reencarnante. O reencarnante, estando ali naquele processo de
evolução do seu retorno ao mundo físico, a mãe sofre a influência para interferir, né, para agredir aquele espírito que deseja reencarnar. Ou mesmo que não haja essa intenção direta, a gente lembra que inicialmente você tem a vontade, depois ela se torna uma coisa automática. Então, como é colocado para nós aqui, né, indicada por seus débitos a gravidez respectiva. Então, nesse caso, a gente vê aqui que a mãe, nesse caso, tem ali alguma ligação. O assédio de forças obscuras se lhe implantam no vaso genésico. A gente lembra que vaso genésico, nós falamos ali de todo o aparelho reprodutor, né? Por simbiontes que influenciam o feto em gestação. Então imaginemos a conquista de espíritos obsessores quando provocam ali um aborto espontâneo, pelo fato de interferirem nesse processo. Né? A mãe é a chave principal para essa ligação se mostre ou não ligada ao feto gestado. Então vemos ali que ela não é uma mera figurante, né? Ela é uma protagonista nessa interpretação que chega para nós. Né? Vamos novamente aqui então. Ó. Executado o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos, a gravidez respectivas, então há uma indicação para que ela participe desse processo, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implanta no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se, desde essa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então, essa equipe de almas em reajuste, né, nós vemos então espírito obsessor, obsediado reencarnante e mãe nesse processo também. Muitas vezes até família, né, por que não? Temos ali mães e pais envolvidos nesse processo, né, então grupos inteiros comprometidos. Como é colocado, né, equipe de almas culpadas em reajuste. Né, e a própria Joana de Ângeles fala sobre isso, né, que a família é um grupo de espíritos comprometidos, né? Então é uma reencarnação, assim, digamos, uma família que se forma naturalmente e já traz os espíritos comprometidos. Nesses casos mais graves, nós encontramos então ali plano físico, plano espiritual, né? Os genitores, filhos, todos eles ali envolvidos nesse complexo processo de obsessão. Desenvolve-se-lhe então a meninice, cresce, reinstrui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que frequentemente, por intermédio de uniões conjugais em que a aprovação emoldure o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue, e de seu coração, lhes desenvolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve desde o passado próximo ou remoto. A gente lembra de uma história de André Luiz, que ele trouxe para nós, né, falando sobre espíritos que eram obsessores e aqueles que estavam encarnados, e depois eles então reencarnaram juntos. Então teve uma história inteira que nós acompanhamos naquela fazenda, vocês se lembram, né? Esqueci qual é o livro agora. Trouxe para nós aqui, né? Com certeza a mãe poderá trazer do pretérito uma rusga ou algo de desajuste para que os dois ficassem ainda ligados com essa gestação da hora, com os seus comprometimentos da vida que se seguirá à frente. Então, a ideia que nós temos de obsessor e obsediado, colocando apenas dois indivíduos, né, é um modo muito simplista de nós analisarmos essa situação. Mas nós temos ali, muitas vezes, um grupo inteiro de espíritos, como nós já vimos nas histórias de André Luiz, nos relatos que ele apresenta para nós, né, espíritos que vão se comprometendo. Então, são famílias que se juntam, inimigos que vão se aproximando, e de repente você tem ali um grande grupo, uma grande leva de entidades
comprometidas com esse passado negativo, que depois precisam se juntar para resolver esses problemas, resolver esses débitos que acabaram ficando. E aí então nós teremos ali um espírito na condição de pai, outro na condição de mãe, de esposo, de filho, de filha, e assim vai. E aí nós teremos ali famílias nas mais variadas configurações, trazendo espíritos, falamos agora desses casos mais graves, né? Espíritos que assumem determinadas posições, porque a gente lembra, né, quando nós estudamos sobre a família, e aí a gente já entra num outro ponto, né, muito interessante, quando a gente começa a puxar ali o mapa mental, a gente vai fazendo as ligações. Quando você tem ali grupos de espíritos em processo de obsessão, você tem ali as configurações. Então você tem o pai e a mãe, que são espíritos numa posição de influência sobre os filhos. Você tem irmãos em condição de paridade de influência. Você tem ali casais também em condições de paridade, embora muitas vezes até a determinação sexual, dependendo da cultura, você tem mais ou menos influência. Olha quantas variáveis vão sendo incluídas nessa grande equação. Para a gente ver o grau de complexidade da coisa, né? E continua aqui embaixo para nós, né? Até mesmo no nascimento de gêmeos comprometidos nesse processo do passado, quando a mãe, quando disse, se torna só a chave principal da gestação, nascimento, né? No caso do nascimento aqui em cima, né? Sim. Então a gente vê aqui também, olha só, mais um fiozinho que a gente puxa do nosso mapa mental. Espíritos que nascem nessa condição de gêmeos. Não temos espíritos, histórias que chegam para nós de espíritos que chegam na condição de gêmeos siameses. Irmãos ali que estão vinculados, mas trazem um ódio muito grande. Eu me lembro de dois espíritos que reencarnaram na condição de siameses, sem qualquer possibilidade de separação, pelo fato deles dividirem o mesmo tronco. E eles não se suportavam, esse é o detalhe. Porque tem ali aqueles gêmeos, né, que depois que eles se separam e tal. Então, o Dr. Ricardo de Bernardi, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, ele traz uma reflexão interessante sobre isso nos seus estudos, porque ele fala, né, que dependendo dos sentimentos que vinculam esses espíritos, muitas vezes são sentimentos tão perturbados que fazem com que o próprio desenvolvimento genético deles acabam fazendo com que eles nasçam, né, utilizando o mesmo corpo. Processos expiatórios por vezes graves, né? Então, olha só, a gente fala de família, a gente fala de nascimento, a gente fala de configuração familiar, a gente fala de uma série de situações simplesmente por vermos no plano espiritual, depois dessa desencarnação, né, aqueles espíritos que estavam vinculados na condição de vítima e algoz atual. Ambos desencarnam, no plano espiritual trazem ali todas as dificuldades, vem a misericórdia divina e faz com que os espíritos então retomem esse processo de desenvolvimento. E aí, então, nesse processo, nós vamos encontrar todos esses detalhes que vão se somando. Para vermos que uma família não se forma por acaso, né? Se nós vermos nos grupos familiares, digamos, comuns, né, dos grupos familiares normais, já trazem ali as suas dificuldades, já trazem ali as suas querelas do passado para serem resolvidas, né? Que é o caso das nossas famílias, né? Encontramos aqui um espírito com uma dificuldade maior que o outro e tudo mais. Agora a gente imagina quando os espíritos estão vinculados com essa intensidade, com esse comprometimento. Né? Quantos crimes são cometidos na nossa sociedade hoje, dentro de uma família, fruto desses sentimentos desequilibrados que esses espíritos alimentaram desde um passado muitas vezes longínquo. Vamos em frente. Então nós falamos aqui, né, que da meninice à juventude, ele traz ali, né, esses assédios, né, quantas vezes nós vemos crianças sendo ali obsediadas em processos graves, né, que na verdade não é ali por acaso que isso acontece. Falamos aqui. E aí depois aqueles espíritos que estão no plano espiritual, pelo fato do tempo passar, vêm as uniões conjugais, como é colocado para nós, favorecendo então a reencarnação desses espíritos que estavam, digamos assim, num estado de espera no plano espiritual. Então, conforme André Luiz relata para nós nas suas histórias,
ele fala então, né, que um grupo de espíritos, 2 espíritos vêm na frente, eles então passam ali a meninice, a juventude, muitas vezes com dificuldades e tudo mais, aí depois há ali o casamento e esses outros espíritos que estavam em espera reencarnam entre eles. E aí vai juntar todo o grupo para poder ali vivenciar. Aí nós teremos, claro, mais um ponto para ser considerado, o esquecimento do passado, conforme Kardec apresenta para nós nas instruções dos espíritos, dizendo que esse esquecimento permite aquela liberdade de ação pelo fato do espírito não ter ali consciência do seu passado, embora o esquecimento do passado ele se esquece dos fatos, mas ele não se esquece dos sentimentos, ele não deixa, não é possível ele simplesmente ignorar aquilo que ele guarda na sua intimidade. E aí nós teremos então ali as várias, né, as relações difíceis que os espíritos têm. Não sei por que não gosto de você, mas eu não suporto conviver, não suporto a sua presença. E aí então hoje nós vamos encontrar aqui a nossa sociedade fazendo essa análise, dizendo que as pessoas gostam ou não gostam por acaso. E aí quando nós começamos a estudar os bastidores da construção desses grupos, nós vemos então quantas e quantas histórias estão ali, né, pendentes para serem resolvidas por esses espíritos. Em tais fatos, diz aqui André Luiz para nós, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitas heteroxênicos, portanto, ou seja, heteroxênicos que são parasitas que são diferentes, né? Porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição de tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas a fim deles próprios por hospedeiros, a fins deles próprios por hospedeiros intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Olhem aqui então, lembra que num outro ponto que nós estudamos, sobre as estratégias que os espíritos obsessores utilizam para afetar as suas vítimas. Então, em situações quase idênticas, os heteroxênicos, só para a gente lembrar aqui agora, são aqueles parasitas que eles iniciam o ciclo de desenvolvimento fora daquele hospedeiro, num hospedeiro intermediário, e depois então ele vai para o hospedeiro definitivo. Como é o caso que nós temos, por exemplo, né, bom, ele colocou aqui o tripanossoma, né? O tripanossoma a gente lembra que é o que provoca a doença de Chagas. Então ele tem o barbeiro, que é o inseto. Então esse parasita se desenvolve dentro desse inseto. Esse inseto, então, pica ali o seu hospedeiro definitivo e depois, através das fezes que são lançadas naquele ponto da picada, esse tripanossoma, ele então entra no corpo do ser humano. Então a gente vê que esse heteroxênico, ele passa por 2 etapas, muitas vezes outras etapas. Nesse caso aqui, fazendo essa comparação com a biologia, André Luiz fala então daquele obsessor que, como ele não consegue de imediato afetar aqueles que são, por exemplo, os pais, ele então afeta seus filhos. De uma forma, ou seja, provoca essa obsessão indireta. Porque através dos filhos, a gente lembra que quaisquer pais sofrem intensamente pelas dificuldades de filhos que eles não podem fazer nada. E é exatamente esse momento de desequilíbrio em que eles se tornam, então eles entram nessa sintonia, eles baixam essa vigilância para serem então afetados. Então olha só essa estratégia que nós vimos, que nós já conversamos várias vezes, né? Diz aqui para nós o texto, então, que o Dudu trouxe para nós também, né? Onde tu moras, não fica a lembrança, fica o esquecimento que, por vezes, não no seu todo, mas aqui a lembrança vem à tona. E aí a construção se faz e se molda de forma sofrida, trazendo para aquele ou aquela que mostrou em vida terrena a sua virtude moral não tão singular como deveria ser. O esquecimento é a bênção trazida para uma renovação desse espírito que quer melhorar. Né? Então,
aqui a gente vê, né, que a importância do esquecimento. Então, nem de toda ela consegue ser esquecida. Deixa eu ver aqui. Essa construção, então, no plano espiritual, sem dúvida nenhuma, vem de uma forma dolorosa. Durante a sua existência, não teve ali uma virtude, né, que conseguiu trazer para ele toda a segurança e todo o equilíbrio, portanto, ele deu ali, né, brechas, ele abriu brechas para poder sofrer essa influência e também muitas vezes dá até vazão para essas tendências negativas, né? Angelina trouxe para nós aqui, né, luz e caminhada de todos, um irmão que quer estar sempre com todos, né, seja sempre muito bem-vindo. Né, obrigado pela presença aqui entre nós também. Então, vemos aqui, né, não fica a lembrança, mas fica o esquecimento, então. Mas nem tudo, nem sempre de um modo completo, de um modo pleno. Muito bem, para finalizarmos aqui agora, terapêutica do parasitismo da alma. Só para a gente poder finalizar aqui esse capítulo. Diz assim, então, André Luiz, né, terapêutica do parasitismo da alma. Então, se nós vimos aqui todas as dificuldades, todos os problemas vivenciados, né, por haver essa relação tão perturbadora entre encarnados e desencarnados, ou até mesmo entre os desencarnados, que a gente lembra que a obsessão, ela não se dá apenas de plano espiritual para plano físico. A gente já falou dos vários tipos de relações cruzadas que existem, né? Então pode haver uma obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, entre desencarnados e entre encarnados. Então nós temos ali de todas as formas. Então falamos sobre esses casos mais graves que existem aqui e também até mesmo da continuidade desse processo em novas reencarnações. Esse último item vai falar, muito bem, nós estudamos sobre todos os dramas, todos os problemas, agora vamos tentar encontrar a solução. Diz aqui para nós então, terapêutica do parasitismo da alma. Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Se nós temos aqui os vermífugos, né, e tantas outras terapias que são apresentadas aqui para nós, né, para o tratamento das doenças do corpo físico, a aplicação viva do bem, ou seja, o amor, é a melhor terapia. Não basta, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Diz aqui, o hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo, no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Então aqui fala da terapia do amor, né, da forma mais clara e pura possível. Dudu colocou para nós aqui, complementando a explicação anterior, né? Quero dizer que a lembrança do espírito terreno fica totalmente apagada. E que ao se ver no plano espiritual, ele relembra e vê nas suas atitudes aquilo que foi-lhe programado para ser o melhor, quando na verdade ele não o cumpriu de forma singular, como disse. Deu para entender, muito obrigado aqui. Ou seja, o espírito faz a sua programação reencarnatória, com todos os objetivos que vá proporcionar para ele o seu desenvolvimento, o seu melhoramento. Porém, no plano físico, ele dá vazão então para suas tendências inferiores, sem se dar conta que isso, na verdade, faz parte do seu próprio histórico. No momento em que ele volta para o plano espiritual, essas lembranças voltam à tona. E aí então ele vai olhar para trás e fazer um balanço da sua existência e perceber que, na verdade, ele permaneceu nos mesmos erros que ele tinha anteriormente, sem se transformar naquilo que tinha sido programado. Então, o espírito volta ao plano espiritual
e acaba sofrendo de novo aqueles dramas de consciência dizendo que tinha tanta coisa para fazer e acabou não fazendo. Então aqui ele não se lembra, mas as tendências permanecem, né? A programação tem que ser cumprida, mas o livre-arbítrio traz a sua pobreza mental, né? Ou seja, essa pobreza mental vem exatamente da condição ainda viciosa, tendenciosa que o espírito apresenta, que pelo livre-arbítrio acaba se manifestando. E é exatamente ali que ele acaba depois, muitas vezes, comprometendo toda a sua programação. E na verdade a gente vê, né, quantas vezes nós temos aqui, né, porque em termos estatísticos nós poderíamos questionar quantos por cento daquilo que é programado nós conseguimos cumprir. Eu me lembro de uma passagem que dizia que se nós cumprirmos ali 20, 30%, nós já somos espíritos, né, que já conseguimos avançar bastante. Mas infelizmente a gente acaba negligenciando muito daquilo que foi programado. Você faz ali aquele roteiro prontinho, né? Você vai seguir dessa forma, você vai passar por essas experiências, você vai ser bem-sucedido, você vai ter o apoio daqueles amigos encarnados ou desencarnados e tudo mais, tudo muito bem desenhado. No momento em que o espírito reencarna, sofrendo ali as influências do meio, que na verdade essas provocações que o mundo acaba oferecendo, né? Faz com que ele ceda a essa tendência e dê vazão para aquilo que deveria ficar ali contido, transformado para o seu crescimento, ele acaba, pelo contrário, né, comprometendo-se ainda mais. Muito obrigado pela participação, esclarecimentos aqui valiosos, pacientes também, que é o mais importante, né, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de assimilar esses detalhes que somente por outra perspectiva é capaz, né, de ter um entendimento melhor. Mas muito obrigado mesmo pela paciência com a gente aqui. E para finalizarmos, meus amigos, a ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energias renovados, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Aqui várias vezes, né, nós recebemos instruções sobre isso, que até mesmo, né, em centros espíritas, quando nós temos ali o trabalho de desobsessão, os espíritos que se manifestam mostrando ali todo o sentimento negativo ainda, ligados a um encarnado, mas esse encarnado mostra na sua disposição a verdadeira mudança. Ele mostra ali, embora ele não tenha consciência clara do porquê das coisas, mas ele mostra uma vontade de ser melhor, ele mostra ali nos seus esforços a superação, né, das suas dificuldades, das suas tendências. E isso, de certa forma, como é colocado por André Luiz aqui, acaba sensibilizando esses espíritos obsessores, que percebem que realmente aquele indivíduo que no passado foi ali aquele criminoso, segundo o julgamento desses espíritos, ele conseguiu se reabilitar. E aí então abandonam esse propósito. Então, através da ação no bem, eles não apenas quebram esse vínculo com esses espíritos, pelo fato de mudarem ali a sua sintonia mental, quebrando então esse vínculo, também conseguem modificar até mesmo esses obsessores. Então vem ali o espírito sofrendo as dificuldades, mas demonstrando ali, né, a grandeza de valores, de virtudes que ele vem ali conquistando gradualmente. Então, esse processo afeta não apenas, né, essa prática desse amor terapêutico, ele não apenas afeta o próprio indivíduo que vivencia essa experiência, sentindo ali realmente o crescimento, né, dentro de si, mas ele também se irradia em torno desse indivíduo, fazendo com que aqueles que o acompanham, muitas vezes com intenções negativas e destrutivas, né, acabem também modificando a sua postura. Modificações essas que podem ser pequenas ou grandes, mas que também acontecem. Por isso, então, essa ação no bem genuíno
produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Então, eis aí, né, a parte importante. E isso vai afetar não apenas encarnados, como desencarnados também. Né? Ou melhor, não apenas desencarnados, mas encarnados também. Quando nós encontramos ali dentro de um grupo familiar, ou de um grupo de indivíduos que, através da reencarnação, se reaproximam para esses ajustes do passado, a mudança de conduta daquele indivíduo provoca um efeito sobre aquele que o acompanha. Então, André Luiz traz para nós aqui todas as situações problemáticas desse tipo de ligação, desse tipo de vínculo negativo entre encarnados e desencarnados, né, que depois vão para o mundo espiritual, voltam para o mundo físico e tudo mais, e no final aqui ele traz exatamente a terapêutica do parasitismo da alma ou contra o parasitismo da alma, que é exatamente ali essa mudança de conduta do indivíduo. Muito bem, quem assina aqui, né, quem assina é Valdo Vieira, né, de Uberaba, 19 de março de 1858. Então nós teremos aqui agora o próximo capítulo, Mecanismos da Mente. Então, se nós achávamos que esse capítulo anterior foi desafiador, a gente tem aqui mais um para poder forçar aqui o nosso raciocínio. Né? O Braço colocou, né, acho que eu vou pedir para reencarnar na Lua para não sofrer as influências do meio, né? Pois é, Braço. Mas daquela história, né? O cachorro, quando ele muda, ele leva as pulgas com ele, né? Então, não importa onde você vá, tá lá, as suas pulgas vão te provocar coceira, não vai ter jeito. Então, aqui, mecanismos da mente. Nós teremos como tópicos alma e corpo. Depois, secção da medula. Recuperação dos reflexos. Importância da encefalização. Descorticação animal. Sincronia de estímulos, mecanismo do monodeísmo, zonas purgatoriais, e esse aqui é o último. Então, olha os nomes dos títulos que nós vamos encontrar no nosso próximo encontro. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu acho que deu para a gente ter uma noção bem clara, né, do que é esse parasitismo, desses tipos de ligações tão graves que nós encontramos, a ponto, né, de provocar essa deformação do espírito com o pensamento